Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. É muito bom estarmos aqui juntos, para juntos podermos adorar a Deus. E também, nesse espírito de adoração, abrir as Escrituras Sagradas para entender melhor qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque lembre-se, a nossa luz se baseia nas Escrituras Sagradas. Os nossos caminhos, as nossas decisões se baseiam nas Escrituras Sagradas. Então, quanto mais conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, mais assertivos seremos em nossas decisões. Eu quero compartilhar agora, para essa abertura, um versículo, mas antes eu quero falar com você, meu amigo, caro ouvinte, que a igreja que se reúne no centro de BH, a Igreja de Cristo, a Congregação de Cristo, que se reúne no centro de BH, tem promovido várias atividades, tanto presencialmente como também virtualmente. Por exemplo, temos grupos que se reúnem na terça-feira e também nas quintas-feiras, sempre às 20 horas, onde oramos a Deus, onde estudamos as Escrituras Sagradas e também louvamos a Deus com vários cânticos. E esse grupo já se reúne há mais de 2 anos e temos pessoas de todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil, sempre com esse foco de conhecer mais a palavra de Deus, também em espírito de adoração a Deus, através dos louvores e também de orações. Então fica aí o meu convite para você, e caso você queira saber mais sobre esse grupo que se reúne na terça e também na quinta-feira, entre em contato conosco, que teremos a maior alegria em adicionar você em um grupo que vai receber o link para poder você acessar essas reuniões. Também temos encontros das mulheres virtualmente nas sextas-feiras, onde as irmãs se reúnem para adorar a Deus, para orar a Deus e também uma reflexão da palavra de Deus. E para você pai, para você mãe, que tem filhos jovens e adolescentes, não deixe de encorajar, não deixe de levar os seus filhos ao encontro dos jovens. Normalmente de 15 em 15 dias, um casal mais adulto se reúne com esses jovens, normalmente no próprio prédio da igreja, para tratar de vários assuntos inerentes aos jovens.
Então a palavra de Deus é aberta e a palavra de Deus é ensinada em assuntos que os jovens precisam saber, precisam entender e precisam colocar em prática. Por isso, eu deixo aqui o encorajamento para você que são pais. Não deixe de levar ou não deixe de encorajar o seu filho a participar desses encontros, onde eles vão ser muito abençoados pela palavra de Deus, também por um ambiente onde jovens e adolescentes se encontram para poder conversar sobre vários assuntos, poder fortalecer esse relacionamento que precisa ter dos jovens da igreja. Então, você que é pai, você que é mãe, não deixe de cumprir a sua responsabilidade de colocar os seus filhos no caminho do Senhor. E uma das maneiras é que eles participem dos grupos dos jovens, sem falar da escola dominical, onde temos classes para várias idades, de 0 ano até adultos já com idades mais avançadas. Temos classes para todas as idades. Então você que é pai, você que é mãe, leve seu filho para poder assistir, participar da escola de crescimento espiritual no domingo, sempre às 9 horas. Então fica aí o meu encorajamento para você. Agora, para a abertura desse culto de adoração, abra sua Bíblia para João, capítulo 4, Evangelho escrito por João, capítulo 4, verso 23. Então você que está me ouvindo, Evangelho escrito por João, capítulo 4, verso 23. Olha só o que a palavra de Deus fala. Mas virá o tempo, e aqui é Jesus falando a uma mulher samaritana e também a todos nós. Mas virá o tempo, e de fato já chegou. Então já chegou o tempo, mas o tempo de quê? Jesus continua, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Já chegou o tempo onde os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, mas também em verdade. Porque não adianta você adorar a Deus se não for em verdade. Essa adoração não chega até Deus, porque quem é o pai da mentira não é Deus. Então, se você adora a Deus em mentira, em falsidade, Deus não aceita essa adoração. Então Jesus falou, vai chegar o tempo, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores, e eu espero que você e eu sejamos esses verdadeiros adoradores, mas para isso precisamos adorar a Deus em espírito, mas também em verdade. E o próprio Jesus continua no verso, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Quem o Pai quer que adore a Ele? Quem que Deus quer que o adorem? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esse tempo já chegou, onde essas pessoas que adoram Deus em espírito e em verdade vão o adorar. Por isso, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, tenha sempre isso em mente. Eu estou adorando a Deus? Eu estou adorando a Deus em espírito, ou seja, com sentimento, com propósito, certo? E eu estou adorando a Deus em verdade? O que eu tenho feito está de acordo com a vontade de Deus? Aquilo que rege o culto de adoração está de acordo com a vontade de Deus? Se não, meu irmão, se não, minha irmã, se não, caro amigo, tenha uma reflexão mais profunda das Escrituras Sagradas, para que você possa realmente adorar a Deus e essa adoração seja aceita pelo próprio Deus. Porque quando adoramos temos um propósito, agradar a Deus, glorificar o nome de Deus, santificar o nome de Deus. Mas se eu adoro sem ser no espírito e sem ser em verdade, essa adoração não chega a Deus. Então feche seus olhos e não seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem um carinho muito especial com todos nós. Carinho esse, ó Pai, demonstrado, amor esse demonstrado
através da morte do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Sabemos, ó Pai, que não foi fácil, porque o seu Filho teve que vir a esse mundo para sofrer, e ele sofreu muito, e ele foi abandonado por muitos, e ele foi julgado de forma irregular, e ele sofreu, e ele foi crucificado, e ele morreu. Mas te damos graças, ó Pai, também, porque o nosso Senhor e o nosso Salvador ressuscitou. E por isso, ó Pai, a nossa esperança é uma esperança viva. Por isso, ó Pai, que temos a certeza da eternidade com o Senhor. Por isso, ó Pai, sabemos que um dia o seu Filho, Jesus Cristo, vai voltar a esse mundo para resgatar os seus, para buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a nossa oração, ó Pai, é que toda a sua igreja esteja adorando o Senhor em espírito e em verdade, para aquele grande dia, quando o seu Filho voltar a esse mundo, não nos pegue de surpresa, ou seja, não nos pegue sem estar adorando o Senhor em espírito e em verdade. Por isso que eu peço ao Senhor que coloque essa maturidade, essa sabedoria no meio da sua igreja, no meio da noiva de Cristo, para que todos nós, sem exceção nenhuma, possamos estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E como vimos aqui, agradamos ao Senhor quando adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo ter vindo a esse mundo. E em nome dele te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então
e gloriosas, e feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Nos reunimos na montanha, diante do trono do Senhor, com corações bem humildes, oferecemos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois, e ao final desta jornada nos prostraremos aos teus pés, e com os anjos lá no céu cantaremos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Oh, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. aleluia, Aleluia, glória, aleluia. 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 Só em Jesus, meu Redentor, a minha fé firmada está. Seu sangue salva o pecador, seu nome vida eterna.
falta nada. A rocha eterna Ele é, pedra de esquina sem igual, o que sustenta a minha fé, seguro abrigo contra o mal. Ao meu Senhor sou devedor de sua graça que é sem fim. Como pagar tão alto amor que o fez subir a cruz por mim? Só a Jesus eu servirei, e a Ele a vida entregarei. Ao Deus que homem encarnou, ao Rei que servo se tornou. Só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Durante a noite ele é a luz, até que chega o alvorecer. No dia quando o Rei Jesus dos céus em glória vai descer, só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso bom Deus esteja com cada um de nós essa noite, onde você estiver e quando você estiver também acompanhando essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Se você estiver me assistindo na sua televisão, no computador, no celular, quem sabe, não sei. Mas que o Senhor possa abençoar você que está me ouvindo hoje. E abençoar também essa mensagem que possa tocar o seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o culto agradável ao nosso Deus, como é o culto ao Senhor. E já peço que você possa abrir a sua Bíblia em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Nós vamos começar a ler do versículo 6, Malaquias 1, versículo 6. E a motivação, a grande motivação para a gente falar sobre pregação, sobre o culto a Deus nessa pregação, é porque nós devemos cultuar o nosso Deus. Isso é algo que é natural, algo que é esperado pelo nosso Deus. Ele se agrada da nossa adoração e nós devemos prestar culto ao nosso Deus. Isso é algo que nós fazemos em coletividade, como uma igreja, como uma comunidade. E só que não fazemos de qualquer forma, não fazemos de qualquer jeito, não fazemos conforme a nossa vontade. E é por isso que eu também queria falar aqui em Malaquias capítulo 1. Nós fazemos conforme a vontade do nosso Deus. É Ele que nos ensina a cultuá-lo. É Ele que nos orienta de acordo com a sua vontade, como é o seu desejo de ser adorado. E eu falo isso porque nós temos visto muitas formas diferentes de organização do culto de adoração. Há várias outras comunidades que seguem a Bíblia, que se dizem cristãs, mas que cultuam de forma diferente. Há diversas formas de pessoas querendo cultuar a Deus. As pessoas que
organiza um culto muito diferente da forma com que nós estamos acostumados, estamos habituados. E isso é devido ao fato de que existe um dilema, existe um debate muito antigo sobre o que pode haver, o que não pode estar dentro do culto de adoração ao nosso Deus. Existem aquelas pessoas que dizem o que não é proibido é permitido. Então, se eu tenho um desejo de acender uma vela vermelha no culto de adoração e fazer com que aquela vela participe do culto, seja um elemento de culto, então não é proibido, então eu posso fazer. Há quem diga justamente o contrário. A Bíblia ensinou, a Bíblia permitiu que aquela vela seja acesa no momento da adoração ou não. Se não permitiu, se não indicou, então não é para fazer, porque é errado. E nós participamos dessa segunda linha de pensamento. É o princípio que organiza a forma de culto a Deus, conforme o que está prescrito na palavra do Senhor. Então fazemos o nosso culto como está prescrito, principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não usamos mais a lei do Antigo Testamento como referência para o nosso culto, pois não precisamos mais sacrificar animais, pois o sacrifício já foi feito por Cristo de uma vez por todas. Não precisamos mais acender incenso, porque isso são velhas coisas que representam a nova aliança, que agora está afirmada em Cristo Jesus e a qual nós seguimos. Mas o que é que nós fazemos e por que nós fazemos, organizamos o nosso culto de adoração a Deus? De acordo com o Novo Testamento e somente de acordo com o Novo Testamento. É por isso que eu pedi para que você pudesse abrir a sua Bíblia. Em Malaquias, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6. Só que antes disso, esteja comigo em oração nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe essa leitura que vamos fazer da Tua Palavra e que o Teu ensino, a Tua vontade seja feita, praticada de fato na nossa vida e na nossa expressão de adoração, no nosso culto ao Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer nesse estudo, nessa pregação, nessa mensagem que nós vamos ouvir hoje, para que possamos estar firmes em seguir e fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu pedi para abrir Malaquias, mas antes de ler aqui o versículo 6 do capítulo 1, eu queria contextualizar o que é que está acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo de Israel esse povo aqui é aquele povo que havia saído para o exílio da Babilônia, passado lá algumas décadas em exílio, e agora estão retornando para Jerusalém. É um povo que retorna, mas não retorna todos os que foram para a Babilônia. Algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, ficaram na Babilônia, não quiseram voltar para a terra prometida, para Jerusalém. Outras pessoas migraram para outras regiões ali do Oriente Médio, foram para o Egito, foram para outras regiões. Então é um povo que está voltando para a sua terra, uma terra que vai também necessitar de um certo conflito. Eles vão encontrar povos ali que já estavam ocupando regiões que eles habitavam antes. Eles vão precisar, agora em minoria, agora com uma quantidade reduzida do povo, vão precisar reestabelecer a sua cultura local, restabelecer também o culto a Deus no templo de Jerusalém. E reconstruir, de fato, algum formato de templo para que eles pudessem adorar o Senhor. Então é um povo que já estava castigado, é um povo que estava sofrendo por causa dessas dificuldades, de retornar para uma terra depois de vários anos fora e com vários conflitos e de fato se questionando se era essa realmente isso era de fato o melhor para eles.
Eles estavam cumprindo um mandamento de Deus, mas será que isso é melhor para mim? E o povo estava se questionando isso. Estava querendo saber se Deus estava tendo uma ideia boa daquela situação deles, que a situação estava crítica. Eles começavam a murmurar, começavam a questionar Deus. E quando Deus os coloca em xeque, né? Coloca o seu argumento, coloca as suas críticas para o povo começava, porque o povo estava adorando a Deus de uma forma muito, assim, de qualquer jeito, estava adorando a Deus conforme a sua própria vontade, conforme como é que eles estavam em relação a Deus. Eles não davam o dízimo da forma correta, eles não adoravam ao Senhor de verdade, em louvor. Eles, quando faziam ofertas de sacrifícios, ao invés de levar um animal perfeito, puro, para ser sacrificado, eles levavam aquele que estava cego, aquele que estava manco, aquele que estava doente, e o Senhor desagradava disso. O Senhor não estava se agradando com o culto que eles faziam a Ele. E por isso que Deus levanta o profeta Malaquias, para que ele pudesse alertar o povo dessa situação, do que estava acontecendo. E aqui nós vamos para o versículo 6, do capítulo 1 do livro de Malaquias, que diz o seguinte: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me vem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e meu nome é temido entre as nações. Veja só como o Senhor estava decepcionado com a forma de culto que as pessoas estavam fazendo para ele. Senhor, na época do Antigo Testamento, na lei de Moisés, o Senhor havia prescrito o culto como deveria ser, nos mínimos detalhes, como deveria ser acesa o candelabro, como deveria ser preparada, a receita de como deveria ser preparado o pão ázimo, né, o pão sem fermento, como deveria ser sacrificado os animais, qual tipo de animal deve ser sacrificado,
E qual parte dos animais que deveriam ficar para os sacerdotes, qual parte de animal deveria ser queimada em oferta ao Senhor, qual parte de animal deveria ser jogada no lixo, né? Porque não seria usada no culto, né? Como sacrifício. Deus tinha organizado como seria a vestimenta dos sacerdotes, Deus tinha prescrito como seria o templo, os tabernáculos, como seria, onde ficaria a Arca da Aliança. Deus tinha prescrito na lei de Moisés como exatamente o culto em adoração a Ele deveria ser. E agora Deus está cobrando isso do povo. Deus está dizendo: vocês estão fazendo uma coisa muito errada. Vocês estão trazendo para mim ofertas que eu não me agrado. E ninguém se agradaria. Imagine se você recebesse um presente, mas o presente que você recebe está quebrado. Imagine se alguém lhe promete lhe dar um celular e o celular simplesmente não funciona. Você se agradaria desse presente? É o que o Senhor está falando. Vocês trazem para mim animais cegos, animais doentes. Tente oferecer isso para o governador. Será que o governador vai fazer o que você pede? Será que o governador vai lhe ver com bons olhos? Agora, imagina diz o Senhor dos Exércitos. Imagine o nosso Deus. Vocês tentam trazer ofertas que não agradam a ninguém. Imagine o seu Deus. Só que Deus vai falando ao povo e o povo parece que ainda está firme na sua teimosia. E Deus vai falando: vocês desprezam o meu nome, vocês me desonram. Eu não sou o pai de vocês. No versículo 6 eu falo: o filho deve honrar o seu pai, e o povo concordava com isso. O filho deve honrar o seu pai. O servo deve honrar o seu filho, o seu senhor. E o povo, sem dúvida nenhuma, concordava com isso. O servo deve honrar o seu senhor. E Deus perguntava: pois então, eu não sou o pai de vocês? Eu não sou o senhor de vocês? Mas vocês estão me desonrando. Vocês estão me desonrando, me achando desprezível à mesa do Senhor. E o povo pergunta de uma forma que eu acredito, pela leitura de todo o livro, uma forma petulante. Como assim nós te desprezamos? Em que nós te desprezamos? Como assim? De onde é que você está tirando isso? Como assim, Deus, estamos te desprezando? E ele fala: desprezando porque vocês desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E vocês menosprezam, vocês desonram a minha mesa quando trazem animais doentes para o meu altar, para o sacrifício. Agora é interessante, ele fala isso, e fala isso também aos sacerdotes. Sacerdotes, vocês que deveriam ser a guarda do culto, da forma de culto a Deus, como assim vocês deixam isso acontecer? Como assim vocês não veem mal algum quando se traz animais impuros, animais doentes, animais cegos, animais machucados para a oferta? Como assim? Acaso vocês tentem aí, versículo 9 aí, sacerdotes tentem apaziguar o Deus para que tenham compaixão de nós? Será que vocês vão conseguir apaziguar nosso Deus? Será que com esse tipo de oferta Ele atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E no versículo 10, é interessante, veja o que ele fala no versículo 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Olha só, que palavra forte. Deus está falando que preferiria que o templo estivesse fechado a ter que ver o povo oferecendo um sacrifício que o desagrada. Ele preferiria que tivesse um sacerdote que tivesse a petulância e dissesse: aqui ninguém vai adorar o Senhor, porque vocês estão adorando da forma errada. Deus está preferindo isso. Deus está preferindo um dia sem culto
do que um dia com um culto mal feito. Um dia com um culto feito para atender às nossas vontades, atender às nossas necessidades. Deus está falando, como assim? E a gente fica pensando, há quem pense, né? Mas isso é o Deus do Velho Testamento, né? No Novo Testamento é diferente. Não, não é diferente. Veja o que Jesus falou. Se alguém tiver trazendo a sua oferta ao altar, mas se lembrar que tem um irmão que tem algo contra você, deixe sua oferta ali, não oferte, não faça o culto a Deus e pare o que você está fazendo e vá se reconciliar com seu irmão. E depois volte para o culto. Veja só, Deus está dizendo, eu prefiro a obediência do que o culto mal feito. Eu prefiro que vocês me obedeçam, não é isso que ele fala para Samuel? Prefiro a obediência. Não é um culto, um ritual. Eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês me honrem, eu quero que vocês não desprezem o meu nome. Deus está se desagradando com um povo que está querendo cultuar Deus, só que cultuar Deus da própria maneira. E Deus diz, não tenho prazer em vocês. E ainda fala, do Oriente ao Ocidente, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. E até aqui eu queria fazer uma leitura que o verbo no hebraico permite, existe uma possibilidade de leitura alternativa aqui nas notas de rodapé da minha Bíblia, talvez na sua também, que permite tanto utilizar esse verbo, eu sou conhecido no Ocidente, no Oriente, as nações me adoram, pode usar o verbo no presente, mas também no futuro. E eu acho melhor utilizar esse verbo no futuro, porque conversa melhor com aquilo que seria anunciado por Jesus. Parece aqui que Malaquias está fazendo uma profecia para o futuro que deve acontecer, que está acontecendo agora no reino estabelecido por Jesus Cristo. Afinal, se a gente fizer essa leitura do versículo 11 para o futuro, vamos ler o seguinte: do Oriente ao Ocidente, grande será o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso será queimado e ofertas puras serão trazidas em meu nome. Em todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E, de fato, Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele fala isso. Haverá um dia, e de fato já chegou, o dia em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Jesus está anunciando a chegada do reino de Deus. Jesus está anunciando a chegada de um reino que não tem limites em povo. De fato, nessa época de Malaquias, aqui quando Malaquias está falando, Deus o Deus de Israel não era conhecido entre todas as nações. Só que hoje, no reino de Deus, sim, Deus é conhecido em todas as nações, em qualquer lugar do mundo. Deus se faz conhecido e é adorado, e as pessoas estão adorando a Ele. Claro que não todas as pessoas, mas em todo lugar o nosso Deus é adorado. E essa profecia está dizendo, Malaquias está dizendo ao povo de Israel, vocês que estão desprezando o nosso Deus, o Deus de Israel hoje, pois saibam que em todo lugar, haverá um tempo em que em todo lugar o nosso Deus será adorado em espírito e em verdade, o nosso Senhor dos Exércitos. Vocês que hoje profanam a mesa do Senhor, saibam que haverá um tempo que em todas as partes do mundo, as pessoas irão adorá-lo em espírito e em verdade. Mas de qualquer forma, não é de qualquer forma. Não é conforme a nossa vontade. E é por isso que nós prestamos o nosso culto a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é o Rei da nossa vida. O Senhor é tudo sobre nós. Mas vamos organizar o nosso culto de acordo com a sua vontade. Não é para me agradar, não é para agradar ninguém,
mas é para agradar ao Senhor e fazer a sua vontade, ser obediente como Jesus Cristo nos ensinou. Então vamos ser obedientes, vamos adorar o Senhor como Ele quer. E como Ele quer ser adorado? Está na Bíblia, na sua palavra. A Bíblia nos mostra que os cristãos se organizavam seu culto, fazendo leituras, explanações, a pregação da palavra, a explanação da palavra, orações, os louvores, a ceia do Senhor, ofertas a Deus. Era assim que o povo se organizava. Aí quando se quer colocar elementos estranhos à vontade de Deus dentro do culto, isso certamente deve ser rejeitado. Se alguém disser, seria bom que nessa igreja aqui, de fato, tivesse alguma dança. Dança deve ser muito legal, deve ser muito bom para a gente agora que agora tenha um teatro. Nada disso está no Novo Testamento, nada disso está prescrito no Novo Testamento como um culto agradável a Deus. Então não adianta a gente colocar elementos no culto que Deus não nos ensinou, não nos instruiu a colocar. E estaríamos incorrendo no mesmo erro aqui dos israelitas, tentando adorar o Senhor de uma forma que o desagrada. E quando Deus olha para os israelitas e vê o que eles estavam fazendo, Deus diz: vocês estão me desprezando e por causa disso eu rejeito vocês. Versículo 14: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho e uma fêmea, e promete sacrificá-lo, mas me traz um animal defeituoso. Seja maldita essa pessoa. Imagine, eu e você, nós podemos adorar a Deus conforme a vontade dele. Estaríamos tentando enganar Deus quando, podendo fazer a sua vontade, nós deixamos para fazer a nossa vontade. Estamos tentando enganar Deus quando prestamos um culto a Ele conforme os nossos desejos, o que eu quero e não como Ele quer. É por isso que eu queria trazer para vocês essa noite, que nós possamos estar sempre em louvor e em adoração ao nosso Deus, fazendo a sua vontade, prestando um culto que seja agradável a Ele, porque é Ele que merece todo o louvor e toda a honra, toda a nossa expressão de gratidão, toda a nossa vontade, todo o nosso ser. É Ele que merece o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. É a Ele por Ele que nós nos reunimos em congregação, em comunidade. É por Ele que nós estamos também aqui nesse momento, apesar da internet, apesar ainda desses cuidados que nós estamos tendo ainda. É a Ele que nós estamos reunidos, ainda inclusive ouvindo essa pregação pela internet. É por Ele, é para Ele que nós devemos prestar o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, eu queria que você estivesse comigo fazendo uma oração, para que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade a todo momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos esse momento em que nós estivemos ouvindo a Tua mensagem hoje à noite. Agradecemos, ó Pai, esse dia em que nós podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos que o Senhor possa aceitar as nossas ofertas, aceitar o nosso louvor, aceitar o nosso culto, porque que ele seja cada vez mais parecido com o que o Senhor se agrada, ó Pai. Que o Senhor possa estar olhando para nós e dizer: esse pessoal aí, esse pessoal quer me agradar, quer fazer a minha vontade, e exclusivamente a minha vontade. É por isso que eu me agrado deles. Que o Senhor possa abençoar a nossa adoração, a nossa expressão de louvor, e a cada dia que passa, nós possamos estar com o Senhor,
fazendo a tua vontade e te louvando todos os dias da semana, inclusive no domingo, louvando ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e fortalecer nessa jornada, nessa caminhada de adoração a Ele e exclusivamente a Ele. Deus te abençoe. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou.